Olá pessoal, vamos iniciar nossas aulas de matemática que te darão base para o entendimento das matérias relacionadas à matemática em concursos públicos, ou seja, a matemática básica, a matemática financeira, a estatística e o raciocínio lógico. Muitas vezes os alunos, ao estudar essas matérias, têm uma incrível dificuldade porque não lembra dos conceitos vistos no ensino fundamental e no ensino médio. Nosso objetivo aqui é que tu tenha condição de rever esses conceitos, possa aprimorá-los e na hora que for assistir vídeos de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e a própria estatística, não tenha dificuldade. É necessário sempre rever esses vídeos caso haja alguma dificuldade no entendimento desses conteúdos. Esses vídeos estão à sua disposição gratuitamente e pode repeti-los quantas vezes desejar e necessitar. Eu espero que faça um bom proveito desse conhecimento. Vamos iniciar nossos estudos com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e é formado pelo número 0, o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6 e assim por diante até mais infinito. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. O primeiro número que faz parte do conjunto dos números naturais é o zero. Lembrando que o zero não é considerado nem positivo nem negativo. E os demais números naturais são positivos. É o mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. O uso de um asterisco elimina o zero do conjunto. Então se representa por N asterisco o conjunto formado pelo número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6 e assim por diante até o infinito. Bom, o conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto numérico e a partir dele é formada a ideia de múltiplos, divisores, MMC, MDC, números primos e assim por diante. Vamos rever a ideia de múltiplos. Os múltiplos de um número natural. O primeiro exemplo é o número 4. Os múltiplos do número 4 são formados por produto do valor 4 pelos números naturais. O 4 multiplicado pelo número natural 0. 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24 e assim sucessivamente até o infinito. O conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto também infinito. O primeiro múltiplo de qualquer número é o zero. 0 vezes 4, 0. 8 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. Então o zero é múltiplo de qualquer número. Então o primeiro valor que é múltiplo de um número é o zero. Segundo exemplo, o múltiplo do número 7. Os múltiplos de 7. O primeiro múltiplo é 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E assim por diante, sucessivamente até mais infinito. Os múltiplos do número 15. 15 vezes 1, 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60, e assim sucessivamente até mais infinito. E para finalizarmos nosso exemplo de múltiplos, os múltiplos do número 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. E assim sucessivamente até infinito. Então relembramos aí a ideia de múltiplos de um número natural. Os múltiplos formam um conjunto infinito, que começa sempre com o valor 0. Esses valores são os múltiplos naturais. Bom, continuando, vamos falar de divisores de um número. Mas antes disto, vamos relembrar os critérios de divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 6, por 5 e assim sucessivamente? Um número é divisível por 2 quando ele é par. Podemos dividir qualquer número par por 2. Então vamos anotar essa ideia. Divisibilidade por 2 ocorre quando o número é par.
números pares são divisíveis por 2. Quando é que o número é par? Quando o número é par, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Eu costumo dizer que tu aprendeu isso no jardim de infância, não lembra, né? Muita gente esquece dessa ideia, mas o número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número termina nestes algarismos, relembrando a ideia de algarismo. O que é um algarismo? Um algarismo é a base de formação de um número. Os algarismos vão de 0 a 9. Existem 10 algarismos e nós utilizamos um sistema de base 10 para formar números. Então os algarismos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Algarismos pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, quando o número termina em algarismo par, ele é divisível por 2. Exemplo disto, o número 1286, ele termina em 6, logo ele é par, é divisível por 2. A divisão é exata. Ser divisível significa que a divisão é exata. Exemplo, o número 3644. O número 482. O número 600. Então, números terminados em 6, em 4, em 2, em 0 ou em 8 são divisíveis por 2. A divisão é exata. Bom, um número é divisível por 3. A regra é a soma de seus algarismos forma um número divisível por 3. Então, quando a gente quer verificar se um número é divisível por 3, basta fazer a soma dos algarismos. Soma dos algarismos. Soma dos algarismos forma número divisível por 3. Vamos a exemplos disto. O número 1845. O número 1845, se observar a soma dos algarismos, vamos somar os algarismos. O 1 mais o 8, 9, mais 4, 13, mais 5, 18. 18 é divisível por 3. Fazendo 18 dividido por 3, a divisão exata é igual a 6. Logo, se essa divisão é exata, se a soma dos algarismos gera um número que tem divisão exata por 3, temos então um número divisível por 3. Vamos verificar o número 1845, se é divisível por 3, fazendo a divisão. Dividindo o número 1845 por 3, se separarmos o valor 1, ele não é divisível por 3. Então vamos pegar o valor 18. 18 dividido por 3, o resultado é 6. 6 vezes 3, 18. O resto é 0. Baixa-se o número 4. 4 dividido por 3, o resultado é 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Baixa-se o valor 5. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. E observe que a divisão é exata. Logo, o número 1845 é divisível por 3. Então essa regra é bastante simples. É claro que é necessário treiná-la, né, para que não seja esquecida. Vamos pegar outros exemplos de números divisíveis por 3. O número 216. Se eu somar 2 mais 1, 3 mais 6, 9, também é divisível por 3. O número 402 é divisível por 3, porque 4 mais 2, 6. O número 3627. Observe que a soma de 3 mais 6, 9. 9 mais 2, 11. Mais 7, 18. Então, esses números que foram citados são números divisíveis por 3. Bom, continuando as regras de divisibilidade, vamos verificar quando o número é divisível por 4. Existem duas situações que determinam que o número seja divisível por 4.
quando termina em 00, ou seja, ele é múltiplo de 100, ou quando este número termina com 2 algarismos que formam um número divisível por 4. Então vamos relembrar essa ideia. Quando o número é divisível por 4 termina em 00. Exemplo, o número 100, o número 300, o número 500 e assim por diante. Se também tiver 3 zeros, bom, se tem 3 zeros é porque tem 2, então o número 1000 é claro que é divisível por 4. Bom, outra situação é quando os 2 últimos algarismos formam um número divisível por 4. 2 últimos algarismos formam um número divisível por 4. Vamos verificar este exemplo. Por exemplo, o número 4.336. Para verificar se é divisível por 4, basta observar os 2 últimos algarismos, que é o 3 e o 6. 36 é divisível por 4. 36 por 4, 9. A divisão exata. Logo, o número 4.336 também é divisível por 4. Vamos provar. Vamos pegar o número 4.336 e dividir por 4. Primeiro separamos aqui o 4, dará 1. Resultado da divisão, 1 vezes 4, 4 para 4, 0. Baixo 3, não é divisível. Baixa 3 novamente, fica 33 por 4. Dará 8 vezes 4, 32, e o resto é 1. Baixo 6, 16 por 4, 4. 4 vezes 4, 16, a divisão terá como resto 0. Então observe que a divisão é exata. Um outro exemplo, o número 10.516. Observe que 16, que são os 2 últimos algarismos deste número, é divisível por 4. 16 por 4 forma, o resultado é 4, a divisão é exata. Vamos verificar se o número 10.516 é divisível por 4, fazendo a divisão. 10.516. Dividido por 4 dará 10 por 4, 2, 8, sobra resto 2. Baixo 5, 25 por 4, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24, resto 1. Baixo 1, 11 por 4. Dará 2, 2 vezes 4, 8 para 11, resto 3. E o 6 é baixado, dará 9, 9 vezes 4, 36, o resto é 0. Observe que nos 2 casos a divisão foi exata. Bom, minha gente, relembramos alguns casos de divisibilidade. Eu espero que tenha aproveitado esse vídeo e nós, no próximo vídeo, vamos ampliar essa ideia de regras de divisibilidade e falaremos da divisão de números. Até o nosso próximo encontro.